Boa noite, senhoras e senhores, nossa estimada audiência. Avançamos hoje para mais um episódio do nosso projeto de pesquisa História da Luz. Nosso projeto segue o escopo da tradição esotérica ocidental. Aquilo que fundamenta no Ocidente, sendo mais direto, né? Aquilo que fundamenta no Ocidente as nossas religiões, as nossas doutrinas, as nossas leis. Esse esoterismo, ele aprofunda muita coisa, desde o nosso imaginário, a nosso psicológico, até aquilo que nós chegamos a acreditar, crer na conquista do sagrado. Nossa pesquisa atual, dos atuais episódios, salvo engano, vamos para o episódio de número 44, são 46 episódios, então, gravados até o momento, nesta nova série, né? O nosso antigo programa transmitido pela Rádio Centenário, nós passamos dos 70 episódios, né, junto com a saudosa equipe da Rádio Centenário. Um abraço a todos. No momento, nesta nossa caminhada solo, então, avançamos com os arcanos do tarô. Hoje nós avançaremos para o 8º arcano, iniciando a segunda setena, ou o segundo setenário dos arcanos. Bem, palavras iniciais, a um certo ponto, nós podemos avaliar determinadas situações que aconteceram na humanidade nos últimos tempos, nas últimas semanas, com uma rápida insurgência, né, de uma rápida guerra, se é que nós podemos usar esse termo. Todo momento pode ser um momento, né, para uma guerra. Até podemos usar, né, do termo habemus bellus, né, ou habemus bellum, né, temos guerra. Nossas melhores intenções para que tudo isso se resolva da melhor forma possível. Normalmente essas guerras são tratadas por burocratas, então esperamos que esses burocratas resolvam essas guerras, esses conflitos aí nos seus escritórios, né? Mas alguns pontos vieram à tona na última semana. Eu gosto de acompanhar muito as notícias a respeito de religião. Novos ataques, né, novos atentados terroristas que aconteceram em igrejas. Na verdade, um atentado terrorista que aconteceu numa igreja na Síria, durante uma missa da igreja ortodoxa, onde houve a destruição de um templo muito importante para a cristandade ortodoxa, os cristãos do Oriente, e também feridos, mortos. Isso é muito triste. Quem promoveu isso, todos nós sabemos: Estado Islâmico, essa ala radical da tradição muçulmana. Uma tradição tão bonita, mas que tem as suas enormes laranjas podres no meio. Alguns pontos também que acompanhei durante a semana a respeito também do islamismo, percebendo que alguns países, salvo engano foi a Indonésia é um deles, está havendo a diminuição daquela grandeza muçulmana que havia por lá, relativo à Pérsia, né, ao Irã, o povo se manifestando, querendo a derrubada do regime teocrático muçulmano, islâmico, e o retorno da família real persa ao trono, né? Até podemos pensar naquela, né? Make Iran Zoroastrian again. Vamos lutar por um Irã novamente Zoroastra, né? O que seria, acredito que brilhante, seria muito bom para a pátria, né, do zoroastrismo, que aquele povo volte a ter essa sua ligação com aquela religião que nasceu por lá.
2000 a.C. Até algo que nas últimas semanas eu tenho explorado aí com os meus alunos na disciplina de ensino religioso, essa questão. Né? Zoroastro surge, os relatos de que Zoroastro surge no Irã em 2000 a.C., no mesmo momento em que no Iraque, em 2000 a.C., surge Abraão, né? Esses dois monoteísmos que, de certa forma, conjugam de alguns ideais que surgiram basicamente no mesmo momento, um de um lado da rua e o outro do outro lado da rua. Estou falando, obviamente, da Mesopotâmia, né? Nesta terra entre rios. Bem, de momento era isso, fazendo esse rápido contexto, lembrando que no nosso último episódio nós falamos a respeito do carro, a respeito daquilo que leva o conquistador, o vencedor, que é também um outro nome que essa lâmina leva, a lâmina 7, o arcano 7, leva esse nome também de o vencedor, o conquistador. Né? Algo que nos prepara, nos aponta mesmo que dentro desta lâmina nós devemos estar preparados para a vitória. A vitória já aconteceu. Aonde? Na escalada de mundos. No último episódio eu tratei rapidamente sobre essas questões dos mundos, né, dentro da visão cabalística, ou seja, dessa tradição que nós herdamos da tradição hebraica e que apresenta para nós a hierarquia dos mundos, né, e que é algo bem interessante. Em algum momento, salvo engano, lá nos episódios passados, onde falamos sobre as ciências sagradas, se vocês procurarem no YouTube, terão essa playlist a respeito do aprofundamento nas ciências sagradas. Nos episódios que falam sobre Cabala, nós tratamos rapidamente. Né? Podemos futuramente tratar, né, alguns episódios mais aprofundados a respeito de Cabala, quem sabe convidar alguém aí, né, o nosso querido irmão Nelson Real Júnior, para participar desses episódios, quem sabe. É algo a ser pensado, né, para aprofundarmos um debate a respeito disso. Também, algumas semanas atrás, eu upei lá no nosso canal no YouTube, no @a História da Luz, upei um episódio da época ainda do programa Conexão Mística, que o nosso irmão mais velho de caminhada, Nelson Real Júnior, nosso mestre na Escola de Cabala, nosso instrutor, ele conversou aí por cerca de 2 horas conosco a respeito da Cabala cristã, como funciona a sua escola de Cabala, que é a Real Escola de Cabala Cristã. Sempre coloco ali o contato dele como nosso apoiador. Bem, vamos então avançando na nossa métrica, saindo deste nosso introito, vamos para as preces de abertura, ou seja, nós tratamos isso de uma forma cerimonial também, esses nossos encontros. Pedimos então ao grande Deus, ao Altíssimo, o grande arquiteto do universo, a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito, por intermédio de Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, o Espírito Santo. Pedimos as luzes sempre presentes, do arcanjo Micael, de Elohim Tsabaoth, de todos os Beni Elohim e da sempre presente presença do nosso docílimo Anauel, que ele nos auxilie, que durante este nosso trabalho tudo seja mediado entre a senda justa que está entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Bem, avancemos então, rapidamente vamos recapitular o que tratamos no episódio anterior, ou seja, o arcano de número 7, o carro, a carruagem, o vencedor, o conquistador, os diversos nomes que este arcano recebe. A letra hebraica que está ligada ao carro é a letra Zain, a 7ª letra é uma das letras simples, ela representa para nós a espada, ela está ligada
ao elemento ar, ao signo de Gêmeos, e apresenta para nós o dom do andar, que é o dom dos nativos de Gêmeos. O caminho, ou seja, o shekel na árvore da vida, que está ligado a esta. Nós vamos, obviamente, considerar que a lâmina está ligada nesse caminho, pois aqui consideramos a letra. O sétimo caminho, o sétimo shekel, é aquele que une Gevura e Tiferet, o caminho de Zain. Este, então, é o caminho. Aqui nós temos a vitória por intermédio da lei até a beleza, a lei até a beleza, a lei até a nossa querida compaixão. Né? Algo que nós precisamos sempre ter em foco é essa ressonância que há entre estes caminhos. Claro que, já comentei em alguns outros momentos, estes caminhos eles estão ligados a uma vertente que nós temos, que consideramos ela uma vertente muito concreta, muito bem estudada. Em algum momento nós podemos também apresentar os caminhos diferentes, todo aquele que estuda a relação entre letras e árvore da vida e letras, lâminas dos arcanos maiores e a árvore da vida, ou seja, o contexto que há entre Cabala e Tarô, normalmente vão se deparar com esse caminho. Há uma versão definitiva? Não sabemos. Várias escolas mudam essas versões, várias escolas observam, às vezes, num caminho mais geométrico, outras de um caminho mais aritmético, outros de um caminho mais lógico, outros de um caminho mais intuitivo, e aqueles que seguem por um caminho mais histórico. Então, nós tem uma versão definitiva? Não saberíamos dizer. Até porque a própria árvore da vida, ela é um esquema que foi desenhado pela humanidade. Foi desenhado por aqueles que estudaram a Cabala. Em momento nenhum, a natureza nos apresenta o formato da árvore da vida. Nós temos isso desenhado a partir dos estudiosos do Sefer Yetzirah, que é o que nos traz, talvez, uma linguagem muito mais concreta. Este pequeno livro, com cerca de pouco mais de 20 páginas, e que até hoje não foi totalmente conquistado, decifrado ou interpretado. Sempre tem versões em cima do diálogo do Sefer Yetzirah, ou seja, do livro da formação. Bem, avançamos então, isso para relembrar, aqueles que quiserem podem retomar o estudo do episódio passado, só buscar aí no Instagram, o episódio já está upado lá no nosso canal do YouTube, A História da Luz. Nós sempre disponibilizamos isso também no archive.org, que é o arquivo da internet. Sempre os episódios são upados lá também. E aqueles que desejarem podem participar do nosso canal no Telegram, que os links sempre são postados lá. Também temos o nosso grupo de estudos do tarô lá no Telegram. Então, bem, falamos aqui sobre o Arcano 7, que termina o primeiro setenário, ou seja, a primeira setena, como Guaita usava muito o termo, a setena, o setenário. As primeiras 7 lâminas findam aqui, que são aquelas lâminas que completa aquilo que Elifas nos fala sobre os 7 grandes privilégios do mago. Em outro momento nós vamos explorar também algumas outras definições, mas de momento não. Tá? Algumas definições ligadas também a esses setenários. Então, hoje vamos para a lâmina da justiça, a 8ª lâmina. E aqui é importante ser feito um adendo.
Alguns estudiosos do tarô, principalmente aqueles ligados à ordem hermética da Golden Dawn, da aurora nascente, eles têm o hábito, por meio das ligações com Waite, da inversão entre o arcano 8 e o arcano 11. Por meio do quê? Por meio da ligação que há entre como que eu posso explicar isso de uma forma mais simples? Aquela divisão das lâminas em 22 lâminas, a Golden Dawn considera que o louco seria o arcano 0, um arcano à parte, algo que muitos dos estudiosos do tarô também consideram isso. Tá? Eu gosto de considerá-lo como o arcano intermediário entre o 20 e o 21. Então, aqui nós temos as 22 lâminas, né? Mas ele, como um arcano intermediário, não o consideraria nem o arcano 22, muito menos o arcano 0. Eu o considero ligado a este caminho, porque ele representa para nós o Shin, ou seja, a letra de número 21. Rafael, deixa de enrolar e explica logo, né? Alguns substituem a justiça pela força, trazendo a força para o arcano 8 e levando a justiça para o arcano 11, onde ela seria o divisor de águas, ela seria o pilar do meio do tarô. Faz sentido? É claro que faz sentido. Mas também faz sentido para nós lembrar que o número 8 é conhecido dentro do estudo esotérico, numerológico, de que o número 8 é aquele número que, quando dividido, ele sempre nos dará porções justas. O 8 dividido por 2 nos dá o 4. O 4 dividido por 2 nos dá o 2. O 2 dividido por 2 nos dá o 1. O 1 dividido por 2 nos dá uma metade. Entendem? Então, por isso que eu não considero agradável as inversões de números dentro da escola do tarô. Tá? Isso, obviamente, cada um vai seguir a sua intuição, vai seguir aquilo que considera justo, né? Parafraseando aqui a lâmina da justiça, a justiça. Nós vamos respeitar a visão de cada um. Como nós estamos tratando do assunto sob a égide, sob a bandeira do conhecimento martinista, e isso precisa ser lembrado o tempo todo, nós vamos respeitar aquilo que os nossos mestres passados, nossos venerados mestres passados do martinismo, consideram como uma escola adequada. E isso, por hábito, não envolve nenhuma inversão. Tem outros autores também, alguns que eu busco nem citar seus nomes, porque não considero as suas escolas como autorrealização, mas sim de um flagelo do espírito, uma escola de egos avantajados, né? Enfim, cada um sabe o que faz, mas eu não considero algumas escolas como concretas, também com determinadas inversões com arcanos. Bem, Rafael, continue, por favor. Bem, então, a lâmina 8, ela nos dá abertura ao segundo setenário, a segunda setena dos arcanos. E essa figura frontal da justiça, que está sentada em sua cátedra, ladeada por duas colunas bem presentes, ela com o barrete dos juízes na cabeça, e suas tranças estão de forma lateral também. Na mão direita, porta a espada de guarda cruciforme, ou seja, uma espada que tem um peso e medida iguais. E na esquerda, a balança da justiça. O equilíbrio poderia ser uma palavra-chave dessa lâmina, obviamente, mas nós temos um outro sentido a esse ponto.
O equilíbrio é próprio daqueles que conhecem a tríade da escola platônica, ou seja, a beleza, a bondade e a justiça. O ser que tem nas suas ações, na sua vida diária, o bom, o belo e o justo, nunca incorrerá em desequilíbrio. A menos que essa pessoa vá contra a sua intuição. E é essa a palavra oculta, a palavra-chave dessa lâmina, a intuição. A justiça é feita quando respeitamos nossa intuição. Estou falando de vida, não estou falando de julgamentos, de presença ante alguém, onde você precisa definir o que é certo e o que é errado. Estou falando de justiça dentro dos teus pensamentos, palavras e atos. Usarei o exemplo por exemplo, redundâncias necessárias, as quais a gente se perde habitualmente. O auxílio a um mendigo. Você dar uma esmola a um mendigo. A vida, a tradição, o conceito da caridade sempre presente, pedem de nós essa prática da caridade, do auxílio, da esmola. Mas quantas vezes você se sentiu interiormente contrariado a dar uma esmola? A tua intuição te disse, não faça isso, ou hoje não? Entende? Respeito a tua intuição. Quando a tua intuição lhe disser para agir, busque agir. Mas quando for necessário, respeite o contrário e compreenda este contrário. Nós somos criaturas que se prezam ao contraditório. E isso é normal. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão, nós temos a presença sempre presente da nossa intuição em nossos dias e noites. Meditemos a respeito disso, pensemos a respeito disso. Só um minuto. Começamos com a leitura objetiva da lâmina e agora passamos à leitura subjetiva dos símbolos presentes nela. Estar entre colunas é o termo que define essa imagem, a imagem dessa lâmina. É tão equilibrada que as colunas de sua cátedra têm ressonância com todo o restante da imagem. As suas tranças, a balança muito bem equilibrada, a própria espada, a lâmina, você pode ver que está muito bem equilibrada com o pilar escuro, o pilar branco com a balança. Suas tranças também estão equilibradas. Temos algumas escolas também do tarô de Marsella, um outro que é o meu tarô de Marsella mais antigo, que ele tem as tranças mais longas ainda, acompanhando como pequenas colunas ao lado do corpo. Estar entre colunas, então, é o termo que define essa imagem. É tão equilibrada que as colunas de sua cátedra têm ressonância com o restante da imagem. Os próprios instrumentos que lhe cabem formam um perfeito triângulo, sendo o toucado, o barrete, a espada e a balança. Veja, nós temos também um segundo triângulo, formado pela balança e a mão. Bem, avançando, os símbolos são o barrete, o toucado dos legisladores, a espada,
que é aquela que tanto consagra como corta a cabeça do cavaleiro fora, e a balança, aonde uma situação vai ser pesada, vai ser medida em ambos os pratos da balança, ou seja, o favorável, o desfavorável, o bom e o não bom. Lembrando que o equilíbrio é que apresenta a justiça. Lembrando também que aqui nós estamos com a palavra-chave que é a intuição. O que você intui que é justo? Você coloca as coisas nos pratos da balança? Você ainda duvida da sua intuição na sua caminhada? Acredito que é a melhor palavra-chave. Uma palavra oculta, na verdade, né? Você pode muito bem utilizar essa lâmina e pensar, se ela aparecer no seu estudo, o quão justo eu sou. Isso, é claro, fica muito óbvio, assim como em todas as lâminas, todas as palavras, né, todos os termos dos arcanos são muito óbvios, mas e as palavras-chave? São aquelas que vão ajudar no teu processo de auto-iniciação, de autorrealização. Como é que elas funcionam? Para isso que vem as palavras-chave. A oitava letra do alfabeto hebraico, então, que nós vamos estudar no momento, é Het. Het, ela é muito próxima ao Re, ao Tav, ao Fe, ou P também ela é próxima, porque tem aqui uma base alongada, aqui tem uma pequena curva. A oitava letra do alfabeto, Het, representa a cerca. O cercado que isola aqueles que praticam a justiça daqueles que são julgados. A murada, a balaustrada, né, que divide, que separa o Oriente na maçonaria, né, no rito escocês, do ambiente que é utilizado apenas por aprendizes e companheiros dentro do templo, que divide o Oriente, o sanctum dos sanctums do sanctum. Bem, o cercado que isola aqueles que praticam a justiça daqueles outros que são os julgados. Como uma seleção natural. Não, não como uma seleção natural, mas como o espaço, perceba bem, o espaço que zela pelos preceitos trinos platônicos e que são de acesso a todos que assim o desejarem. Ou seja, é justo, és justo, respeita a tua intuição, você pode se incluir então naqueles que praticam o bom, o belo e o justo. Se não, você fica fora do cercado. Lembrando que esse ponto ele pode ser considerado por alguns elitista ou meritocrático, mas precisamos lembrar muito bem que a caminhada iniciática ela é elitista, ela é meritocrática, mas em momento algum ela pega aqueles que não fazem parte da elite e tripudiam. Este elitismo, esta meritocracia, ela dá o devido valor ao esforço daquele que busca a sua transformação por meio da iniciação. O ver é o dom dos nativos do signo de Câncer, porque a letra Het é a letra que está ligada ao signo de Câncer. Tonifica essa letra o seu dom. O elemento é o elemento água. Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual da alta magia, tradicional introdução, ela fala que Het é aquela que acha a pedra filosofal. Aqui nós começamos a segunda setena, o segundo setenário, o segundo conjunto de 7 lâminas que fala dos poderes do mago. A setena anterior, aquela que foi do mago até
o carro, ou do mago até o vencedor, o conquistador, ela apresenta os 7 grandes privilégios do mago. Se vocês pegarem as palavras-chave de cada uma delas, vão compreender muito bem o que eu quero expor. E agora, nós vamos explorar os 7 grandes poderes do mago. Por meio do quê? Por meio dos dons, por meio das palavras-chave, por meio do significado oculto, o significado que está escondido dentro de cada lâmina. O shekel, ou seja, o caminho que nós temos, é aquele que vai de Keter, de Keter até Tiferet. Aqui, o caminho de Het. Este caminho passa exatamente por Dat, ou seja, o caminho da palavra, o caminho do abismo, o caminho aonde aos preparados é o caminho da morada do Espírito Santo. Dat, quando a gente faz a relação, entre Daat e o corpo humano, Daat é a garganta, é este abismo. Nessa garganta que se diz, você está com o teu pacote pronto, embrulhadinho, entrega. E apenas assim você conseguirá passar pelo abismo. Esse abismo é aquele que você dá o passo no escuro e acredita que todos os passos serão muito bem assegurados, porque você está com a sua Merkabah extremamente harmonizada, você está com o seu tapete mágico de prontidão na sua frente, e o condutor, assim como Krishna é o condutor da biga de Arjuna na batalha de Kakruksheda, lá na epopeia do Mahabharata, o condutor da tua Merkabah, do teu tapete mágico, é ninguém menos do que o Espírito Santo. Bem, findamos aqui o episódio de hoje, que trata da justiça, a justiça que tem a sua palavra-chave como a intuição. Bem, agradeço a cada um de vocês que esteve presente, que vai assistir. Eu busco não interagir com vocês, agradeço a cada um que participou, a cada um de vocês que teve o carinho de nos acompanhar nesta bela noite de hoje, fria aqui no sul do mundo, como vocês podem ver pela minha fachota. Estamos aqui com lenha seca e pinhão na chapa do fogão. Avançamos então, agradeço a cada um de vocês, principalmente aos nossos incentivadores, ao nosso querido irmão Júlio Bolles, do Artax Vis Estúdio, onde ele prepara maquetes eletrônicas incríveis, nosso querido irmão que nos auxiliou com parte do equipamento que é utilizado nas transmissões, um super arquiteto, seu trabalho com maquetes eletrônicas há muitos anos o coloca como um dos melhores. Aqui, made in Chapecó. Obrigado, irmão Júlio. Ao nosso irmão mais velho de caminhada, nosso mestre, nosso instrutor de cabala, Nelson Real Júnior, que nos deu a permissão do uso do arquivo das letras sagradas. Isso aqui é material de estudo da escola, da Real Escola de Cabala Cristã. Vocês o encontram no YouTube no @real-ecc, real-ecc de Escola de Cabala Cristã. O Júlio vocês encontram no @artaxvis. Aos nossos irmãos da Societas Incógnita pelo sempre presente apoio metafísico. Agradeço a cada um de vocês que mantém a chama sempre acesa. Estes nós não encontramos em lugar nenhum nos meios virtuais. Talvez ainda tenha aquela velha página do Facebook,
mas tivemos um dos nossos irmãos que há alguns anos atrás faleceu, nos deixou, e era aquele que era o maior entusiasta, um grande irmão. E você sabe muito bem quem é você, que esteja muito bem aí no seu caminho, meu irmão. E um especial abraço ao nosso irmão Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, que publicou este belíssimo estudo de Geber, da série Opúsculos Alquímicos. Já apresentei também no Instagram, frequentemente a gente volta a publicar, né, a divulgar essa obra, uma obra limitada, tá? Aproveitem, meus amigos, enquanto ela ainda existe, enquanto ela ainda está disponível. Uma obra de maestria, tanto na manufatura, no feitio, quanto no trabalho da tradução, um maravilhoso trabalho do nosso irmão Leonardo Dávila. Vocês podem encontrá-lo ali no Instagram, no @tetradeedicoins. Lembrando que não temos nem o cedilha, nem o tio no arroba. Então, agradeço a cada um, obrigado a vocês, obrigado por estarem aí conosco. Depois, logo em seguida, esse episódio será upado lá no nosso canal, A História da Luz, no YouTube. Por favor, siga, se você puder, quiser dar uma força para nós. Se não quiser seguir também, amizade quase a mesma. E depois também o arquivo será upado lá no archive.org, que é o arquivo da internet, lá no nosso perfil. Obrigado. Fiquemos todos no bem, sempre. Até logo.